quarentena, não pode sair de casa. E aí, como é que você reage a essa informação? Como é que você reage a essa atual situação que todos nós estamos atravessando? Não pode pisar na rua, tem que se reservar para que você evite ficar doente e para que você evite transmitir a doença para outras pessoas, em especial os mais velhos. Esse é um período completamente atípico e por ser algo que a gente nunca viveu, a gente tem medo. Confesso que até eu tô com receio, até eu tô com medo, porque é uma fase que a gente não sabe como vai ser. Nunca passamos por isso. É uma fase que assusta as pessoas e assusta com razão. A gente tá preso dentro de casa por causa de uma doença. Aonde que a gente ia imaginar que chegaríamos num ponto como esse que estamos agora? Infelizmente, essa fase é uma fase aí que vai acabar com pequenos e médios negócios, bagunçar a nossa economia, e além de bagunçar a nossa economia, infelizmente muitas pessoas vão morrer por causa dessa doença. Então não tem como não ficar com medo, não ficar apavorado nesse período. Só que assim, se a gente ficar com medo, se a gente ficar apavorado, a gente vai ficar paralisado. A gente não vai conseguir reagir frente a esse novo período que a gente está passando. Então eu tô aqui para justamente te dar um pouco de energia positiva, não para te colocar mais medo ou mais frustração. Por quê? Porque eu entendo que muitas pessoas serão fortemente impactadas com isso. Muitas pessoas vão perder os seus empregos, muitas pessoas vão perder os seus salários, muitas pequenas e médias empresas vão falir, vão fechar suas portas, e isso me deixa muito triste. Cara, toda vez que eu vejo um empreendedor fechar suas portas, declarar falência, eu fico muito triste, eu fico muito mal, porque ali, com essa falência, com esse fechamento de portas, morre também sonhos e esperanças. Isso é muito triste. Mas toda situação ruim vem para que a gente possa aprender e crescer com ela. A gente tem duas opções, duas escolhas sempre. Ou a gente se afunda com esse acontecimento ruim, ou a gente prepara o terreno para se levantar. O meu trabalho, por exemplo, é aqui, home office, eu consigo atuar no meu trabalho, mas tem muitas empresas que não estão na internet ainda, muitos negócios físicos que vão fechar as portas, infelizmente. E cara, me preocupa isso, porque esse comércio que fecha, esse comércio aí perde, além do dono do comércio perder o seu rendimento, ele põe na rua diversos funcionários. E isso só agrava a situação do nosso país, só agrava a situação do mundo. Então, como eu disse, é um período de desafios e é assim que a gente tem que encarar. Eu não quero que você deixe a peteca cair, eu não quero que você se deixe abalar. Eu sei que é difícil, mas é possível contra-atacar. E a maneira que você vai contra-atacar é justamente investindo esse tempo que você está parado, que você está em casa, para produzir alguma coisa. Você vai colocar a cabeça para funcionar. Se você é dono de um negócio, que tal você estudar como que esse seu negócio pode ir para a internet? Como que esse seu negócio pode se sustentar nesse período de crise? Como que você pode aproveitar até os seus funcionários com essa demanda da internet e conseguir manter um fluxo de caixa para que você não feche as portas? Se você aí é um funcionário que está prestes a ter o salário congelado ou então a perder o emprego, cara, invista em você. Começa a ler livros, começa a, sei lá, ver vídeos de conteúdo, aprende alguma coisa nova, se movimenta. Se você ficar parado, apenas vendo essas notícias ruins, que é o que mais tem nos dias de hoje, você vai se dar mal. Esse é o período para você investir em você mesmo. Se desconecta um pouco de televisão, de rede social, de grupos onde só tem fake news. Por quê? Porque televisão, rede social, a gente só se vê notícias negativas, notícias ruins. Número de mortos aumenta, número de infectados aumenta, sistema de saúde vai colapsar, economia vai colapsar. Cara, isso daí não vai fazer bem para você, não faz bem pra gente. Então a minha dica é, se desconecta um pouco dessas notícias ruins, dessa energia negativa, porque isso não nos faz bem. Isso só nos deixa apavorados, sem saber o que fazer, e a gente fica perdido. Então se desconecta e invista esse tempo em você. Comece a ler um livro, leia um livro que te interessa. Se você não gosta de ler, então comece a ver vídeos de conteúdo. Vai aprender alguma coisa nova, vai aprender a prestar um serviço para alguém, para você conseguir driblar essa crise. E para driblar essa crise, se você quiser, você consegue, só depende de você. E infelizmente eu vejo muitas pessoas nessa situação de total desespero, medo e de total perdição. As pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer. Por quê? Porque esse cenário que a gente está, notícia ruim, energia negativa, faz isso mesmo com a gente.
É por isso que eu te disse, eu te dei essa dica, se desconecta. Para mim, me fez muito bem. No começo de tudo isso, eu estava ali, jornal, notícia, grupos de fake news, eu estava ficando louco. Não estava conseguindo trabalhar direito. Eu falei, não, peraí, vou pisar no freio de informação, vou focar nos meus negócios, vou focar em como que eu posso tocar os meus negócios nesse período de crise, para que eu consiga deixar a bandeira de pé. Porque se caem os meus negócios e a gente está nesse cenário aí de incertezas, de notícia ruim, de energia negativa, cara, a gente vai afundar junto. A gente vai entrar em depressão. Então, para você vencer, você tem que entrar em ação. Se você não entrar em ação, você está perdido. Infelizmente, você vai ficar aí nas estatísticas. Então, faça isso e comece o quanto antes. Escolha um livro para ler nesse período. Escolha aí alguns vídeos de assuntos que te interessem, principalmente aqueles assuntos que você pode aprender alguma coisa. Hoje em dia, o conhecimento está aí para todo mundo. A gente consegue aprender muita coisa com a ajuda da internet e com essa muita coisa que a gente aprende, a gente consegue prestar um serviço para alguém. Então, se você, por exemplo, é dono de um negócio, estuda como é que você pode colocar esse seu negócio na internet e não parar as suas vendas por conta da crise. Se você é um funcionário, você presta serviços para alguém, busca aí pesquisar o que você pode aprender para que você possa vender esse serviço que você for aprender para alguém. E você ter aí uma receita que vai garantir esse seu período de crise, vai garantir esse período que você vai ficar parado. Então, você quer vencer essa crise? Invista em você, somente em você.